Fala pessoal, bem-vindos ao canal Futebol Expressivo. Eu vou estar aqui falando sobre as notícias do Flamengo. Flamengo que ontem ganhou o jogo contra o Maringá, uma vitória muito boa, muito expressiva. O Flamengo tirou onda, ganhou o jogo de 8-0 e poderia ter feito mais se não fosse os gols perdidos. E o Sampaoli ele ficou insatisfeito com os gols perdidos e não elogiou diretamente a equipe. Disse que a equipe poderia ter feito muito mais. E eu vou estar trazendo aqui uma notícia muito legal. O Flamengo está classificado, né? A gente sabe disso. E o Flamengo embolsou 3 milhões e 300 mil reais no caixa do Flamengo com a classificação para as oitavas de finais. E o Flamengo se classificou de uma forma muito legal, sabe? O Flamengo ele estava precisando mostrar jogo, mostrar que veio. E o Sampaoli deu esse estilo de jogo de volta para o Flamengo. O Gerson voltou a jogar bem. O Gerson, desde que chegou, ele estava deixando a desejar com o seu estilo de jogo. Mas, na minha opinião, o Gerson jogou mais na Europa com o Sampaoli do que em qualquer outro lugar que ele tenha passado. Porque ele aparentemente ele não parece ser aquele volante caçador igual o João Gomes era. Igual o João Gomes é, só que o João Gomes está no Wolverhampton agora. O Gerson ele tem aquele estilo mais camisa 10 de chegar mais à frente, de armar o jogo, de pisar na área, e ele marcando ele não é tão bom. Então o Flamengo ele tava, o Gerson ele estava sendo mal utilizado no Flamengo. O Vitor Pereira estava minando o futebol do Gerson. Então ele está jogando muito mais do que quando ele chegou. Parabéns ao Sampaoli por estar tirando mais desse jogador. O Gerson foi muito feliz na França com o Sampaoli lá no Olympique. Infelizmente o Sampaoli meteu o pé do time. E o Gerson não foi bem aproveitado pelo treinador que chegou e acabou o descartando. E o Gerson quis voltar para o Flamengo. E foi a melhor escolha que ele fez. E hoje o time não teve folga. O time do Flamengo treina hoje. Não vai treinar de manhã como nos últimos treinos, porque o jogo foi ontem. Mas o São Paulo ele tem muitas coisas que ele quer acertar nesse time. Ele é um treinador muito que cobra muito dos seus jogadores e ele quer tirar o melhor de cada jogador do Flamengo. O Flamengo ontem jogou, mas poderia ter sido melhor. Mas a gente já viu uma evolução muito grande do time que estava jogando antes, no começo do ano, até o Vitor Pereira sair. E na entrada do São Paulo, desculpa. E no jogo contra o Internacional, que o Flamengo perdeu, mas teve uma evolução. A gente viu que os jogadores correram certo, os jogadores marcaram bem, mas ainda não estava do jeito que o São Paulo queria. Hoje o Maringá foi um jogo mais tranquilo, porque o Maringá ele é um time mais fraco. O Flamengo perdeu e teve dificuldade no primeiro jogo, porque estava uma bagunça. O time que o Vitor Pereira tinha deixado não estava legal. Tava tirando o futebol de cada jogador que estava entregando um bom futebol naquele momento. E, gente, ontem aconteceu uma coisa muito triste no final do jogo, que foi o Gabigol sendo xingado, sendo hostilizado por alguns torcedores. E foi uma coisa muito chata, porque por mais que ele tenha perdido alguns gols, o Gabigol jogou muito ontem. Ele jogou como um camisa 10. Ele armou o jogo, ele deu passes importantes, deixou jogadores de frente pro gol. E ele não recebeu tantos passes assim como o Pedro vem recebendo. Tanto é que o Arrascaeta marcou ele e ele respondeu, ele repostou a postagem do Arrascaeta e colocou assim: só você pra me achar em campo. Acho que foi mais ou menos assim. Porque o Arrascaeta ele sempre procurava o Gabigol pra tocar a bola pra ele e deixar ele de frente pro gol. A gente sabe que o Gabigol ele perde bastante gol, ele não tem aquela técnica refinada que o Pedro tem. A gente vê que o Gabigol ele tem mais intensidade. Ele marca, ele volta, ele ajuda, ele se entrega. O Pedro também, só que do jeito dele. O Pedro ele é mais goleador, de ficar ali na área, de fazer o pivô. São características diferentes e o Pedro vem sendo mais feliz. E torcedores no final do jogo hostilizaram o Gabigol. Eu não achei legal. Eu achei muita sacanagem. Parece que o torcedor não tem um cérebro na cabeça, parece que tem cocô, sabe? Porque o Gabigol ele já deu duas Libertadores pra gente. Foi o jogador decisivo nas duas finais. E na final contra o Palmeiras que a gente perdeu, ele também marcou gol. Então é uma coisa que a gente vem vendo que nos momentos que a gente precisa do Gabigol, ele aparece. Por mais que ele não seja esse jogador todo, essa técnica toda, mas ele sempre arruma um jeito de fazer gol em final, de aparecer. E o Vitor Pereira não estava permitindo com que o Gabigol jogasse bem. O Gabigol nessa última partida ele jogou bem, ele se entregou mais. Então eu acho que o Gabigol ele merece mais respeito no Flamengo.
até porque ele tem uma história muito grande e ele é um cara que tem se entregado pro time. Então ele merece fazer mais gols, ele merece ter mais oportunidade e ser xingado, gente. Isso não é legal. Porque o jogador ele tá ali na animação de querer ver o time ser campeão. O Pedro desafia o ego dele. Eu falo por mim, eu falo por você que também tá aí. Imagina, você é uma estrela de um time ou de qualquer outro lugar, qualquer outra coisa, e você tá ali acostumado a fazer aquele trabalho bem feito e vê um cara que faz o trabalho melhor que você, ele começa a ganhar mais notoriedade que você. Você não vai ficar mexido com isso? Você não vai querer trabalhar pra ficar no mesmo nível que ele ou passar ele? Isso é uma competitividade boa, porque quem ganha com isso é o Flamengo. Então eu acho que o torcedor do Flamengo não podia, não deveria fazer isso que fez com o Gabigol. E foi uma vitória muito legal. E a gente viu que o Flamengo ele pode jogar bem. A gente tinha uma base de sustentação com o João Gomes no meio de campo no ano passado e hoje em dia a gente não tem. Não temos esse volante mordedor. Mas se todos correrem, todos respeitarem o sistema de marcação que o Sampaoli quer, o Flamengo vai conseguir ser aquele time mordedor que perde a bola e já vai pra cima recuperar a bola de novo. A gente vê que um time que tá jogando muito bem nesses últimos momentos últimos tempos é o Fluminense. O Fluminense ele tem jogado um futebol bonito de se ver. E há tempos que o Flamengo não joga esse futebol. A gente viu ali com o Dorival que o Flamengo ele foi equilibrado, foi um time que foi pra cima dos jogadores dos outros times, mas não tem esse futebol refinado que a gente viu com o Jorge Jesus. Por isso que a torcida tem tanta saudade desse velho. E o Diniz ele resgatou isso só que em outro time. O Diniz eu acho que ele seria um bom treinador pro Flamengo, mas pela identificação que ele tem com o Fluminense e por ele estar sendo cogitado na seleção brasileira, eu acho difícil do Diniz vir pro Flamengo, pelo menos de momento, ou por um bom tempo. Mas ele é um treinador diferenciado. Eu tô elogiando ele aqui, eu sou flamenguista, sou fluminense, aí viajando aqui na hora de falar meu time. Mas eu sou flamenguista e vejo que o Sampaoli ele pode fazer o Flamengo jogar bem dessa forma também. O Sampaoli ele tem variações táticas e o time com o Sampaoli ele se defende muito melhor do que com o Vitor Pereira. O Vitor Pereira botava três zagueiros, mas ficava parecendo três patetas dentro de campo. Eles não jogavam bem, não tinham sintonia com o meio de campo. O meio de campo ficava vazio, parecia que ficava jogadores, todo mundo ali na zaga e alguns jogadores no ataque. Ou seja, sem uma conexão do meio de campo. E isso estava atrapalhando o desenvolvimento do jogo do Flamengo. Isso aqui é um vídeo que traz algumas notícias e também traz a minha opinião sobre a partida de ontem, sobre a melhora do Flamengo com o Sampaoli. O Sampaoli que tem entregado um bom trabalho desde que chegou. Foram poucas partidas que ele participou. O jogo de derrota dele contra o Internacional, eu não botei a culpa sobre ele, porque ele acabou de chegar e o trabalho só tá começando. E ontem o Flamengo, tecnicamente, ele jogou com três zagueiros. E ao mesmo tempo não era. Ele, quando se defendia, estava com três zagueiros e quando ia atacar, soltava o Wesley pela direita. O Ayrton Lucas ficava junto com o Fabrício Bruno e Davi Luiz e ele formava uma linha de três. Mas quando o Ayrton Lucas se sentia solto, ele se soltava e ia lá pra frente também e ficava os dois zagueiros lá atrás. Ou seja, não teve três zagueiros, mas em alguns momentos o Flamengo se comportou como se tivesse três zagueiros. E isso é muito importante, porque quando o Ayrton Lucas subia, quem ficava na contenção era o Thiago Maia. E é isso, pessoal. Se inscreva no canal, essa foi a minha opinião, a minha análise sobre o jogo, algumas notícias que eu trouxe aqui. Peço a vocês que se inscrevam no canal e comente aqui embaixo o que você achou da evolução do Flamengo. Ah, mas foi contra o Maringá. Não importa. Não importa, porque o Maringá ele deu trabalho no primeiro jogo, correu bem e ontem ele fez dois gols. Sabe, o Flamengo ele conseguiu superar o Maringá e mesmo assim não alegrou totalmente o técnico Jorge Sampaoli. E eu acho que ele tá certíssimo, porque para alegrar um técnico exigente, você tem que fazer muito mais e tem que perder menos gols. E é aí que é o caminho da vitória. Você tem um cara exigente que trabalha com jogadores de forma intensa, cobra e mostra que está insatisfeito quando vê pequenas coisas erradas ali acontecendo no meio do jogo, acontecendo nos treinos, na preleção, em qualquer lugar. E ainda vão pegar esse X9, hein? Esse X9 vai ser pego. Pessoal, é isso. Se inscreva no canal, ative o sininho.
Conto com você para o crescimento aqui do canal. Estamos começando agora, sabe? Quem faz a capa dos meus vídeos é minha namorada e quem faz a edição e esses vídeos aqui falando com vocês é quem vos fala. Então é isso, tamo junto, valeu.